Boa tarde a todos, colegas, funcionários e assistentes. Sejam todos bem-vindos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária, dia 1º de dezembro de 2020. Correspondentes recebidos. Ofício Gabinete, número 360/2020. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Ilustríssimo senhor Bernardo Cairuga Pereira, presidente da Câmara de Vereadores. Prezado senhor presidente, ao cumprimentá-lo, venho respeitosamente, através do presente, encaminhar em anexo a resposta do requerimento de informações do nobre vereador Darcy Renato Faiten, elaborado pela Secretaria de Saúde. Nos colocamos à inteira disposição para todas as dúvidas e esclarecimentos dessa Casa Legislativa. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito, 30 de novembro de 2020, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Em resposta ao memorando sobre o requerimento de informações do vereador Darcy Renato Faiten, que se refere ao motivo de falta de medicamentos da farmácia básica, vimos informar que, no referido período, não houve falta de medicamentos, especialmente para o tratamento e controle de diabetes. Houve, sim, um atraso na entrega das seringas para a insulina por parte da empresa responsável, que justificou o motivo por falta de matéria-prima nos fornecedores. Atenciosamente, 24 de novembro de 2020, Ricardo Pires, secretário de Saúde. Ofício Gabinete 361/2020. Ilustríssimo senhor Bernardo Cairuga Pereira, presidente da Câmara de Vereadores. Prezado senhor presidente, ao cumprimentá-lo, venho respeitosamente, através do presente, promover resposta à indicação 063 de 2020 do nobre vereador Bernardo Cairuga Pereira quanto à criação de um ponto de banco de sangue para coleta no município. Assim segue anexo ofício 124 de 2020, elaborado pela Secretaria de Saúde. Nesse sentido, nos colocamos à inteira disposição desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal, 30 de novembro de 2020. Conforme solicitado, referente à indicação 063 de 2020, apresentada pela Câmara de Vereadores, informamos que entramos em contato com o responsável pelo Banco de Sangue do Estado, que nos informou o alto custo para o município na criação de um posto de coleta de sangue, uma vez que seriam necessários a contratação de uma equipe composta por médico, enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem, aquisição de 2 cadeiras específicas para a coleta de sangue. O município teria que garantir no mínimo 20 bolsas dia, com um custo de R$ 40 a bolsa para a coleta. Também devíamos seguir o regramento sanitário, a manutenção de equipamentos e sistema de informação, onde o mais viável seria o transporte de doadores ao banco mais próximo. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente, Ricardo Pires, secretário municipal de saúde. Decreto 73/2020. Decreto 073, de 25 de novembro de 2020. Altera o anexo 1 do Decreto 59 de 2020. O prefeito do município de Arroio dos Ratos, Luciano Leites Rocha, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município. Considerando a publicação do Decreto 55559, de 26 de outubro de 2020, que determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o artigo 19 do Decreto número 55240, de 10 de maio de 2020, que institui o sistema de distanciamento controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus, Covid-19, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual. Considerando a classificação do município de Arroio dos Ratos, na região R09, que indica a bandeira laranja, risco médio, dentro do modelo de distanciamento controlado elaborado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, decreto. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 1 do Decreto 059 de 2020 pelo anexo deste decreto. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de 25 de novembro de 2020,
revogando o artigo 46 do Decreto 021 de 2020 e demais disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de novembro de 2020, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Decretos 074/2020. Decreto 074, de 25 de novembro de 2020. Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal de Arroio dos Ratos, no uso de suas atribuições legais que lhe são referidas pela Lei Orgânica do Município, decreta. Artigo 1º. Ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro de 2020. Artigo 2º. Que o disposto no artigo 1º não se aplica aos servidores que realizam o transporte da Secretaria Municipal da Saúde, por serem considerados essenciais. Artigo 3º. O Conselho Tutelar será na forma de plantão. Artigo 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 25 de novembro de 2020, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Correspondências expedidas. Tribuna Popular, nada consta. Grande expediente. Comunicações. Ordem do dia, nada consta. Discussão preliminar. Projeto de Lei 035/2020. Projeto de Lei 035 de 2020. Altera a Lei 4.052 de 2019 e dá outras providências. Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal de Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo... Aqui não tem número. Altera o artigo 1º da Lei 4.052 de 2019, que passa a ter a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a doar o lote número 2 da quadra A do Distrito Industrial de Arroio dos Ratos, com área de 3.138,19 metros quadrados. A empresa Zomer Móveis Limitada, CNPJ número 90.728.692/0001-81, atualmente concessionário no uso do referido bem, para dele continuar desenvolvendo atividade industrial. Parágrafo único. A escritura pública definitiva somente será concedida após o cumprimento integral do disposto no artigo 2º da Lei Municipal 2155 de 2003. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 23 de novembro de 2020, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Exposição dos motivos ao projeto de Lei 031 de 2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos para a vossa apreciação o presente projeto de lei, que tem por finalidade alterar a Lei 4.052 de 2019, em razão da matrícula 7.933, que estabelece a área do bem doado em 3.138 metros e 19 centímetros quadrados, e não como constou na Lei 4.052 de 2019. Assim, para fins de registro e adequação com a matrícula, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei. Diante do exposto, requeremos que haja apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Coloco em discussão preliminar o projeto de lei 035/2020. Não havendo manifestações, encaminho o projeto de lei à Comissão Geral de Pareceres. Projeto de lei 036/2020. Projeto de Lei 036, de 24 de novembro de 2020. Revoga as leis 2.228, de 2003, e 2.315, de 2004. Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal de Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Revoga as leis 2.228 de 2003 e 2.315 de 2004, que autorizava o Poder Executivo a doar, através de escritura pública, os lotes 11 e 12 da quadra E, com área total de 6.378,64 metros quadrados, a empresa MB Serviços Florestais Limitada, CGC
05.561.625/0001-46, com sede no município de Arroio dos Ratos, a Rua Lauro Rodrigues, 205, em razão do não cumprimento do estabelecido na legislação revogada e do contrato firmado com a administração. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 24 de novembro de 2020. Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei 036 de 2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, a legislação revogada previa doação diária do município para a empresa que abandonou as atividades e possui débitos trabalhistas com risco do bem ir a leilão. Ao perceber a situação, a administração promoveu vistoria in loco e verificou que o contrato não estava sendo cumprido, conforme laudo de vistoria encaminhado pela Secretaria da Fazenda, também anexo à presente justificativa. Diante do exposto e na certeza que os nobres parlamentares municipais primam pelo bom andamento das atividades ligadas à preservação do patrimônio público do nosso município, requer-se a esta Casa Legislativa a apreciação e aprovação do projeto de lei para que o município possa dar andamento na retomada do patrimônio público. Atenciosamente, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Coloco em discussão preliminar o projeto de lei 036/2020. Com a palavra, o vereador Renato. Senhor presidente, colegas e assistência. Senhor presidente, sou favorável à revogação, sim, porque essa empresa, ela nunca fez nada no distrito industrial. Não botou um moeirão no terreno dela em todos esses anos. Estava se passando com escritura já para eles. E ela nunca entrou no distrito industrial, nem terraplanagem, nem o terreno não limpou até hoje. Então, tem que revogar, sim. Até está tarde já, pelo tempo que elas ganharam isso aí. E hoje está se revogando. Então, nós temos que aprovar, sim, essa revogação dessa empresa, porque se passou todos esses anos, ela não mexeu uma palha no distrito industrial. Então, sou favorável à revogação desse projeto, sim. Obrigado. Não havendo mais manifestações, encaminho o projeto de lei à Comissão Geral de Pareceres. Projeto de lei 008/2020, legislativo. Projeto de lei 008/2020, legislativo. Dá denominação ao logradouro público que especifica: Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal de Arroio dos Ratos, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. É dado o nome de rua Leonardo Maninho ao logradouro público localizado no loteamento residencial Água Azul, atualmente denominado Rua A e Rua 1, no bairro São Cristóvão, em Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul, conforme assinalado no mapa em anexo e melhor descrito na matrícula 6.341. Artigo 2º. É facultado ao município a colocação de placas indicativas no local, fazendo constar o nome de rua, o nome da rua. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala Professor Hugo de Carvalho, 27 de novembro de 2020. Renato Faiten, vereador. O vereador que subscreve apresenta para apreciação do plenário o presente projeto de lei para fins de designar o nome de Rua Leonardo Maninho ao logradouro acima especificado. O presente projeto justifica-se pelo fato de que há uma rua aberta no loteamento e ainda não recebeu seu respectivo nome. Trata-se também de justa homenagem a um cidadão de nosso município, participante ativo de nossa história, vereador atuante e atento às demandas sociais, que participou da construção daquelas casas e, com isso, participou da realização do sonho de muitas famílias. Lamentavelmente, esse cidadão e pai de família nos deixou, mas deixou seu exemplo e legado de dedicação e comprometimento com a comunidade de Arroio dos Ratos. Destaca-se por oportuno
que o logradouro que receberá a denominação localiza-se conforme matrícula 6.341, que segue em anexo, e encontra-se devidamente assinalado no mapa também em anexo. Sala Professor Hugo de Carvalho, 27 de novembro de 2020, Renato Feiten, vereador. Coloco em discussão preliminar projeto de lei legislativo 008/2020. Com a palavra, vereador Renato. Senhor presidente, colegas, assistência, em especial a família do Leonardo. Falar um pouco do Maninho, como era conhecido por toda a nossa comunidade de Arroio dos Ratos. Maninho, eu conheço ele há 34 anos, quando eu vim para Arroio dos Ratos. Uma das primeiras pessoas que eu afinei uma amizade aqui em Arroio dos Ratos. Ele trabalhava na Hong Kong, naquele período, e eu aprendi a conhecer o Maninho. Nós se tornamos irmãos. Maninho corria no sangue dele as atividades. Ele queria estar envolvido com alguma atividade. Uma das primeiras gincanas que aconteceu em Arroio dos Ratos foi o Maninho que realizou. Gincana interna da Hong Kong. Movimentou a cidade na época. Veio equipes de Parobé, da empresa lá de Parobé. Se tornou várias equipes dentro da empresa. Realizamos 2 gincanas internas da Hong Kong. Maninho não sossegou. Um dia ele entrou no meu setor. Disse: vamos fazer uma canoagem em Arroio dos Ratos. Eu disse: Maninho, mas como nós vamos fazer uma canoagem? Não, vamos realizar uma canoagem em Arroio dos Ratos. E ele se multiplicou com aquilo ali, ninguém acreditava, e nós realizamos um evento no Arroio, onde se tornou o Festival de Canoagem de Arroio dos Ratos. Aquele festival se tornou uma competição gaúcha em Arroio dos Ratos de canoagem, onde eu, Maninho, os Silvio Zomer, a família Zomer, todo participava, o Sandrinho. Nós realizávamos nos campeonato gaúcho de canoagem, finais de semana, nós rodeávamos o estado inteiro, realizando canoagem. Maninho saiu da Hong Kong e saiu trabalhar em empresas privadas fora daqui, voltou para Arroio dos Ratos, entrou para a política. E o Maninho, na política, ele se multiplicou cada dia mais. Ele vivia política 24 horas, gente. Ele várias vezes me convidou já que eu deveria concorrer a vereador. Eu disse: não, não vou. Ele se envolveu em tudo que ele poderia, atender famílias, alguma atividade esportiva, era 24 horas ele estava envolvido. Então, por que nominar uma rua em nome do Maninho? Pelo legado que ele deixou em Arroio dos Ratos. É muito pouco nós nominar uma rua no nome dele. Ele merecia muito mais. E vai merecer muito mais ainda, gente. Eu pensei muito, desde o começo do ano para cá, em fazer alguma coisa. E desde 3, 4 meses atrás, eu pensei em nominar essa rua, que é do bairro Lagoa Azul, nominar uma rua em nome dele. Por que esse local? Onde ele teve uma participação efetiva naquele empreendimento, na captação de recursos. Depois ele se envolveu junto nas obras, que ele estava lá dentro diariamente, envolvido
na execução da obra. Então ele teve uma participação efetiva naquilo ali, sim. Então eu acho nada mais justo de nós nominar pelo menos uma rua no nome dele, daquele local, naquele bairro que está lá hoje, com 230 famílias sendo beneficiadas com aquele empreendimento, onde ele teve, repito novamente, ele teve uma participação efetiva daquele empreendimento. Poderia aqui falar mais de hora do que o que ele esteve junto, participando das atividades em prol da nossa comunidade. Só que as emoções não permitem, gente. Então, conto com os colegas para nós aprovarmos esse projeto e nós, em breve, botar umas placas lá na rua com o nome dele já. Então, mais uma vez, conto com o apoio dos colegas para a gente aprovar esse projeto. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Géser. Senhor presidente, meus colegas, Andréia, Eduardo, e a todos que estão nos acompanhando, gostaria de deixar aqui na manifestação e dar os parabéns ao vereador Renato por esse reconhecimento ao nosso Maninho, que deixou sim, como o senhor fala, deixou o legado sim, ao registro aqui na nossa cidade, pela sua pessoa. É um momento muito complicado de se manifestar, né? Porque passa muitas coisas agora na nossa cabeça, né? Porque o Maninho, ele sempre foi atuante e sempre foi participativo com todos nós. A Andréia sabe o quanto o Maninho sempre me deu conselhos, sempre me apoiou em todas as causas que eu segui, sempre me deu força, né? E até nos últimos dias de sua vida ele estava ali fazendo pela comunidade, ajudando pessoas, né? Então é um momento muito triste, mas nós não podemos deixar que fique sem palavras. Até eu não consigo nem me manifestar agora, mas Renato, parabéns por esse grande reconhecimento ao nosso amigo, que merece. Pena nós não podermos ter feito isso na presença dele, porque ele merecia estar aqui com nós, né? Mas a gente sabe que a família vai seguir esse legado dele também, tá? Então, parabéns, Renato, por esse grande reconhecimento ao nosso amigo. Com a palavra, o vereador Marileno. Senhor presidente, colegas, aos assistentes e à família do Maninho aqui presente. Gostaria também de parabenizar o vereador Renato. Hoje de manhã nós conversávamos sobre isso e eu achei linda a homenagem por tudo que o Maninho fez por Arroio dos Ratos, e ainda tinha muito o que fazer. Ainda comentei com o vereador Renato se não podia colocar o nome dele no loteamento. Mas aí, segundo que a parte jurídica nos informou que não poderia, mas enfim. A homenagem por si só, né, já basta. Né, essa lembrança do amigo Renato, que está fazendo a outro amigo, Leonardo Maninho. De 2013 a 2016, eu, Elerias, aqui presente, né, e o Maninho estivemos juntos aqui nessa casa. Em 2018, quando eu fui presidente, fiz a galeria, né, de ex-vereadores, e ele ficou extremamente feliz com essa homenagem. E uma coisa que me deixou, que era muito marcante aqui nesses anos, que ele comemorava cada emenda que os vereadores conseguiam, isso aí a família deve lembrar bem. Cada emenda que um vereador conseguia aqui para a cidade, ele vibrava muito. Né? Cada emenda era uma ajuda para o município, era uma cidade que ele queria e tinha os seus projetos, mas nós fizemos os nossos projetos, Deus faz os dele. E
A gente espera que ele descanse em paz, né? Que foi há poucos dias a gente estava conversando, né, André? E é uma barra muito grande, ninguém queira passar por isso. A questão dos filhos, né? E a questão da esposa é muito complicado. Um jovem ainda com tanta coisa para fazer na cidade, né? E também na sua família, né? E esse apoio, esse alicerce, né? E, Renato, mais uma vez, parabéns por essa iniciativa. Que, onde ele estiver, se sinta homenageado. Acredito, sim, que toda essa casa vai aprovar o projeto, né? Um projeto bonito, um projeto de reconhecimento pelo trabalho dele. Tá? Um abraço à família e parabéns, Renato. Eu gostaria de disponibilizar a palavra para os familiares do Leonardo. Primeiramente, boa tarde aos ilustríssimos vereadores. Tá meio difícil falar, mas eu vou tentar, tá? A emoção tá. Mas o que eu tenho para dizer para vocês? No meu nome, da minha família, eu tenho que agradecer ao Renato, tá? Muito obrigada por esse pequeno e grande gesto. Um detalhe, uma coisa que não tem preço, não tem valor, não tem dinheiro que pague, mas que é muito importante. Quando eu recebi a visita do Renato, que ele foi na minha casa pedir para que eu permitisse que nós aceitássemos toda essa homenagem, eu fiquei, confesso para vocês, fiquei bem emocionada, assim, porque isso é o mínimo que nós podíamos, né, fazer, como o vereador Jéssica falou, a vereadora Marilena falou. Isso é o mínimo que nós tínhamos que fazer realmente para uma pessoa que foi tão importante na cidade, que contribuiu tanto para a política da cidade. Vereador Renato, realmente, era 24 horas, era política. Nós não aguentávamos, tinha horas que nós não suportávamos de tanta política na casa. Era o tempo todo. Ele respirava, ele comia, ele dormia, política. E um detalhe, ele sabia fazer política. Porque não é todo mundo que sabe fazer política. Então, esse legado que ele deixa, que eu novamente vou agradecer essa homenagem, Renato, que foi feita, é fazer uma política, é levantar da cadeira e trabalhar. Não sou eu que vou vir aqui dizer para vocês que eu tenho que fazer, você tem que fazer. Vocês são os vereadores, os ilustres vereadores. Eu sou meramente uma professora. Mas eu entendo porque eu participei. Então, eu entendo que política se faz do jeito que o vereador Maninho fez. Então, isso era política. Ele realmente, ele foi vereador de 2013 a 2016, ele foi para a reeleição, e eu que nem eu digo, ele foi eleito. Ah, não foi eleito, me enganei. Ah, ele só não foi diplomado. A única diferença de vocês que estão sentados nas suas cadeiras, ele foi eleito sim, ele fez o dobro quase da votação para a reeleição. E, infelizmente, a legenda não permitiu. Né? Então, ele deveria, sim, estar sentado nessa cadeira onde vocês estão. E eu acho, assim, maravilhoso ser vereador, ver alguém ser vereador. Porque eu vivi essa política. E ele era intenso, Renato, realmente. Tudo que ele fazia era com muita intensidade. Ele vivia, ele curtia, ele trabalhava, tudo com muita intensidade. Ele era pai, ele era marido, ele era amigo, ele era tudo. Foram 31 anos juntos. Eu confesso que eu estou assim, baqueada. Eu estou sem chão, mas eu tenho meus filhos. E se eu não tivesse eles, eu estaria assim, no fundo de uma cama bem depressiva. Mas eu não posso estar, eu tenho eles. Mas cadê o meu companheiro? Eu perdi. Nós perdemos. E realmente, Renato, ele foi em busca, mais uma vez, de fazer uma coisa para ajudar. Mas não era para ter ido. Mas ele foi. É como diz a vereadora Marilena,
Cada um tem seus planos, né? E os planos de Deus era esse, levar os bons. Talvez ele esteja fazendo política lá em cima, né? Que a gente entende mais ou menos o espiritismo é isso. Então, vamos entender assim. Mas eu reitero o meu agradecimento ao reconhecimento da memória do Maninho, Renato. E realmente vocês eram muito amigos. E ele queria o bem de todos, o Gesley. Ele não tinha o colega como um adversário. E hoje eu vejo que aqui tem muitos que têm colega como adversário. E nós não somos. Nós não somos políticos, muitas vezes. Nós somos concorrentes, nós queremos puxar o tapete do outro. É assim. Numa escola é assim, muitas vezes. Infelizmente, tem colegas assim. Não é, vereadora Marilena? Todo local tem, todo setor. Mas se nós pensássemos diferente, como a pessoa do Maninho pensava, ele trabalhou muito, ele fez muito, muito, muito. E ele não era inimigo do colega. Ele vibrava, sim, vereador, em cada projeto. Ele conseguiu trazer emendas nesses 4 anos para o Luciano, para o prefeito. Ah, ele não era do partido do prefeito. Não tem problema. Ele era da cidade de Arroio dos Ratos. Ele queria o bem da cidade. E ele era o próximo candidato? Era, porque ele ia fazer uma política diferente. Eu sempre disse isso. Ele vai fazer uma política diferente. E não conseguiu chegar a esse momento. Não deu. Eu agradeço a todos vocês de coração, tá? E eu acho que é isso. Acho que falei demais, né? Eu ocupei o espaço de vocês. Eduardo, quer falar alguma coisa? Não, Gi? Então é isso. Muito obrigado mesmo a todos, tá? Em especial a ti, Renato. Não havendo mais manifestações, encaminho o projeto de lei Comissão Geral de Pareceres. Discussão final e votação, projeto de lei 34/2020. Projeto de lei 034, 19 de novembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar permissão de uso gratuito de bem imóvel. Sou de parecer favorável ao projeto de lei 034 de 2020 pela viabilidade do projeto e renovação de permissão de uso. 1º de dezembro de 2020, Fernando Fantin, vereador PSTB. Concordo com o relator e em 1º de dezembro de 2020, Elerias Govani Coutinho, vereador MDB. Encaminho à mesa diretora, em 1º de dezembro de 2020, Darcy Renato Faiten, vereador MDB. Coloco em discussão parecer ao projeto de lei. Não havendo manifestações, coloco em votação parecer ao projeto de lei. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantes. O parecer foi aprovado por 8 votos a 0. Passamos à discussão final e votação do projeto de lei 34/2020. Não havendo manifestações, coloco em votação o projeto de lei 34/2020. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantes. O projeto de lei 34/2020 foi aprovado por 8 votos a 0. Ata 43/2020. Coloco em votação a ata 43/2020. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantes. A ata 43/2020 foi aprovada por 8 votos a 0. Explicações pessoais. Nada consta. Lista de presença. Bernardo Cairoga Pereira, Darcy Renato Faiten, Elerias Govoni Coutinho, Fernando Fantin, Gilmar de Oliveira Teixeira, Gesley Salinas de Souza, Manuel Salvador de Souza Machado, Maria Helena Menezes Silveira e Osmar Carvalho de Doliche. Declaro encerrada a sessão ordinária, dia 1º de dezembro, e convoco a todos para a sessão ordinária dia 8 de dezembro, às 18 horas. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado pela presença.